Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou ler e discutir alguns comandos de produção de algumas provas anteriores, ok? A gente vai começar aí por esse da UEL de 2013, que é um comando um pouquinho diferente do que a gente está acostumado de ver da UEM. Vamos lá então. Leia o texto a seguir. Quando se imaginava que toda a produção literária do poeta Carlos Drummond de Andrade era conhecida, uma raridade de sua autoria chega às livrarias. Sob o nome de Os 25 Poemas da Triste Alegria, a obra inédita reúne os primeiros trabalhos do autor. Ela foi encadernada por ele em 1924, quando tinha 22 anos. O que o leitor terá em mãos, contudo, não é esse trabalho inaugural, mas uma edição comentada. As notas, escritas às margens dos poemas datilografados, datam de 1937, ou seja, foram feitas quando Drummond já era um autor consagrado. Apesar do tom saudosista de seus comentários, Drummond é duro na avaliação da obra. Em A Sombra do Homem que Sorriu, Drummond se vale de uma virulenta acidez. O que há de deplorável nestes versos é que eles são autênticos. É impossível não ter pena do pobre poeta que os escreveu. Eis os versos. Que os tapetes não guardem a sombra inútil dos meus passos. Eu quero ser apenas um homem que sorriu e que passou, erguendo a sua taça com desdém. A gente tem que prestar um pouquinho de atenção em alguns elementos que a gente tem aí, tá? Primeira coisa, a gente tem que levar em consideração essa condição de produção. Então, esse contexto que a gente tem. Ou seja, o fato de essas notas terem sido escritas pelo poeta depois que ele já era considerado um escritor conhecido, faz diferença para nós, tá? Então, é diferente ele ter feito essas notas, né, essas anotações, no momento em que escrevia os poemas e ter voltado a eles depois de alguns anos e fazer essas notas. Então, isso aí a gente tem que dar um pause aí para pensar nisso daí, ok? E aí, o que é que a gente tem que prestar bastante atenção? Mais do que prestar atenção, olha lá, no que o poema diz, o que é que importa para mim de fato? O que essa nota de rodapé diz, tá? Então, isso também é importante. E aí, algumas palavrinhas que são palavras-chave para a gente entender esse pensamento aí do Drummond. Então, ele diz que essas notas, elas são deploráveis e elas não são, esses versos são deploráveis e eles não são deploráveis por qualquer situação, mas porque ele, enquanto autor desses poemas, sabe que eles são realmente verdadeiros, que eles partiram não de uma criação simplesmente artística, mas de uma verdade que esse poeta vivia naquela época. E ele julga, né, que naquela época em que ele escreveu, esse poeta era uma pessoa pobre, né? Pobre, quer dizer, não pobre monetariamente, mas em todas as circunstâncias da vida, ok? E aí, no comando de produção, a gente tem aí um comando, vamos lá. Diante do posicionamento crítico adotado por Drummond em relação aos seus primeiros versos, o que você diria hoje consagrado poeta? Utilize entre 8 e 10 linhas o discurso direto para posicionar-se a respeito. Então, beleza, a gente tem 3 coisas aí. A gente tem que pensar que você não está escrevendo para o poeta lá de 1924, né? Mas sim para esse poeta que é hoje consagrado. Então, quer dizer, não é para o iniciante, é para um cara já bastante reconhecido. Você precisa usar o discurso direto, ok? E você precisa se posicionar a respeito do que ele está dizendo aí. Então, voltando lá, ó, porque a gente tem de elementos de condições de produção. Sempre pensar nesses 5 elementos que fazem parte das condições de produção, ok? Então, papel social. Quem é você que escreve? Você é um leitor do Carlos Drummond de Andrade. Quem é esse público-alvo? Para quem é que você está escrevendo esse texto? Para o próprio Carlos Drummond de Andrade.
tema, sobre o que é que você escreve. Nessa situação aqui, você tem que pensar que você está escrevendo especificamente sobre as críticas que o poeta faz acerca dos poemas dele. Então, você não vai pensar nesse momento, você não vai escrever sobre o poema em si, tá? Não é sobre esse poema que você vai escrever, ok? Você tem alguns elementos do poema que vão direcionar a sua argumentação, a sua escrita, mas não é sobre o poema, tá? Então tem que ficar atento a isso daí. Você vai escrever sobre o posicionamento crítico que o poeta tem a respeito dele mesmo. Qual que é o objetivo? Tá aí, posicionar-se, tá? Então, com que finalidade você escreve? Posicionar-se, faltou um R ali. E o veículo de publicação, que é onde esse texto circulará, não está dado pelo comando, a gente não sabe, mas a gente sabe que ele precisa ser escrito em um discurso direto. Então, a gente pode imaginar aí uma carta, um bilhete, alguma coisa assim, belezinha? Então, se fosse você hoje, o que é que você diria para esse poeta? Pensando nesse poema dele, né, na maneira como ele escreve, e pensando principalmente nessa criticidade, nessa acidez que ele fala dele mesmo, ok? Então, é pensando nisso que você tem que escrever o seu texto. O que é que você diria? Fala, olha, meu caro Drummond, não pense assim, porque você se tornou um cara super reconhecido, ou diria que que esses versos são versos lindos, porque partem realmente dele enquanto ser social. Então, nesse sentido, ok? A gente tem aqui, ó, um textinho pronto, tá? Que tirou nota máxima lá na UEL em 2013, que está lá na página da própria universidade, ok? E aí, eu quero que vocês observem que, do começo ao fim, esse aluno, ele vai usando esse discurso direto. Então, ele direciona o texto dele realmente para esse vocativo que é o Carlos Drummond de Andrade. E ele vai mantendo essa interlocução ao longo do texto a partir dos verbos e dos pronomes. Então, atende ao que o comando pede, ok? E aí, ele vai se posicionando a respeito do da própria crítica que o autor faz, tá? Então, ele diz ali que esses comentários que o autor faz são pensamentos de um jovem que era só aspirante, que os versos são tímidos, mas são lindos, que todos nós passamos por essa etapa de experiências e que é isso que nos faz crescer. Então, de uma forma indireta, ele fala, olha, Carlos Drummond de Andrade, não seja tão duro com você mesmo. Os seus poemas são lindos, já eram lindos naquela época e eles só melhoraram, ok? Então, pensando nisso daí, a gente tem que ficar atento sempre ao que o comando pede, tá? Muitos alunos fazem essa produção, né? Me questionam, mandam para mim corrigir esse textinho da UEL, e a gente percebe uma dificuldade muito grande, principalmente porque é um comando atípico, diferente do que a gente está acostumado a ver aqui na UEM, e porque os alunos ficam muito presos ao que diz o poema em si, tá? A gente tem que prestar atenção nele, sim, mas a gente tem que prestar atenção principalmente no contexto de produção e no comando de produção, ok? Bons estudos para vocês!